Shalom. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão triste, porém muito bonita, que vai servir para todos nós, e eu me incluo nisso, para repensarmos um pouco a nossa fé e a nossa condição. Essa reflexão é baseada em um livro que infelizmente a maioria das Bíblias removeram do seu cânon. Somente algumas Bíblias católicas possuem esse livro dentro do cânon, que é um livro muito bonito e muito importante ao meu ver, que são os livros de Macabeus, mais especificamente o segundo livro de Macabeus. Eu vou estar lendo 2 capítulos desse livro, mas como é um livro que foi removido de muitas Bíblias, muitas pessoas não têm o conhecimento dele. Então eu vou fazer uma recapitulação do contexto para que você entenda o que está acontecendo. Na época de Judas Macabeu, o rei Antíoco, rei de Roma, invadiu a cidade de Jerusalém e matou, massacrou e torturou muitos judeus, homens, idosos, mulheres e crianças. Inclusive, o templo sagrado que Neemias havia reconstruído foi profanado por ele, dedicando esse templo ao ídolo pagão romano e também a Dionísio, e fizeram muitas orgias nesse templo em homenagem aos seus deuses. Não bastasse isso, houve uma divisão entre o povo dos judeus, aqueles que se curvaram perante essa cultura pagã romano-grega, e aqueles que não se curvaram perante esse decreto real. Como esse ímpio e malvado rei Antíoco não se satisfazeu apenas em profanar o templo e massacrar a muitos dos nossos irmãos do passado, ele forçou e torturou muitos dos que não se convertiam aos decretos reais a transgredirem a Torá. E é nesse contexto que eu vou ler 2 dos capítulos. Eu recomendo que vocês depois leiam o primeiro e o segundo livro de Macabeus para vocês verem a história completa desses acontecimentos do passado, que são muito importantes e muito bonitos para a nossa história, para a nossa fé e para a honra dos nossos irmãos do passado que lutaram bravamente pelo Eterno e pela sua bendita Torá. 2 Macabeus, capítulo 6. Não muito tempo depois, o rei enviou seu delegado ateniense com a missão de forçar os Yehudim, os judeus, a abandonar as leis dos seus antepassados e a não se governar mais pelas leis de Deus. Mandou também profanar o templo de Jerusalém, dedicando-o a Júpiter Olímpico e o monte Garizim, como o pediam os habitantes do lugar, dedicando-o a Júpiter Hospitaleiro. Terrível e intolerável para todos esta enxurrada de males, pois o templo ficou repleto de devassidão e das orgias dos pagãos, que aí se divertiam com prostitutas e nos pórticos sagrados mantinham relações com as mulheres, além de levarem para dentro o que não era lícito. O próprio altar estava repleto das oferendas proibidas, reprovadas pelas leis. Não se podia celebrar o Shabat, nem guardar as festas tradicionais, nem simplesmente se declarar judeu. Era-se conduzido com amarga violência ao banquete sacrificial que se realizava cada mês, no dia do aniversário do rei. E ao chegarem as festas de Dionísio, era-se obrigado a acompanhar a procissão em honra desse deus, com ramos de hera na cabeça. Além disso, por sugestão dos habitantes de Ptolemaida, foi publicado um decreto para as cidades gregas vizinhas, a fim de que nelas se procedesse da mesma forma contra os judeus, obrigando-os a sacrifícios. Quanto aos que não aceitassem passar para os costumes gregos, que os matassem. Podia-se prever a calamidade que estava para começar. Assim, 2 mulheres foram denunciadas por terem circuncidado seus filhos. Depois de fazê-las percorrer publicamente a cidade com os filhinhos ao colo, lançaram-nas muralha abaixo. Outros haviam se reunido em cavernas vizinhas para aí celebrarem às escondidas o Shabat. Denunciados a Filipe, foram entregues às chamas, não ousando, por motivo religioso, esboçar qualquer reação pela glória do Santíssimo Dia,
Agora, aos que lerem este livro, exorto a que não se desconcertem com as tais calamidades, mas pensem que esses castigos aconteceram não para a ruína, mas para a correção da nossa gente. De fato, não deixar impunes por longo tempo os que agem impiamente, mas logo atingi-los com castigos, é sinal de grande benevolência. Pois não é como com as outras nações, que o Senhor espera com paciência para puni-las, quando elas cheguem ao cúmulo de seus pecados. Assim, conosco, ele decidiu castigar-nos sem esperar que nossos pecados chegassem ao extremo. Por isso, jamais retirou de nós a sua misericórdia. Ainda quando corrija com desventuras, ele não abandona o seu povo. Bastem essas observações com advertência. Em poucas palavras, voltemos à narrativa. Eleazar era um dos mais eminentes escribas, homem de idade avançada, mas com um rosto de traços ainda belos. Queriam obrigá-lo a comer carne de porco, forçando-o a abrir a boca. Mas ele, preferindo morte gloriosa a uma vida em desonra, encaminhou-se espontaneamente para o suplício. Antes, porém, cuspiu, tal como deveriam fazer os que têm a coragem de rejeitar aquilo que não é lícito comer, nem por amor à própria vida. Os que presidiam esse ímpio sacrifício, tomando-o à parte, pediam-lhe, pela antiga amizade com ele, que mandasse vir carne permitida, que ele mesmo tivesse preparado, fingindo comer da carne sacrificial prescrita pelo rei. Assim, agindo, ficaria livre da morte e gozaria de benevolência deles, graças à antiga amizade que os unia. Eleazar, porém, tomou uma nobre resolução, digna da sua idade, do prestígio que lhe conferia a velhice, da cabeleira branca adquirida com honra, da conduta excelente desde a infância e digna, sobretudo, da santa legislação estabelecida por Deus. E, coerentemente, respondeu que o mandassem logo para o mundo dos mortos, e continuou, abre aspas, não é digno da nossa idade o fingimento. Isto levaria muitos jovens a se persuadirem de que Eleazar, aos 90 anos, passou para os costumes pagãos. E por causa do meu fingimento, por um pequeno resto de vida, eles seriam enganados por mim, enquanto de minha parte eu só ganharia mancha e desprezo para minha velhice. De resto, se no presente eu escapasse da penalidade humana, não conseguiria nem vivo, nem depois de morto, fugir às mãos do Todo-Poderoso. Por isso, partindo da vida agora, com coragem, eu me mostrarei digno da minha velhice. E aos jovens deixarei o exemplo de como se deve morrer honrosamente, com prontidão e valentia, pelas veneráveis e santas leis. Dito isto, encaminhou-se decididamente para o suplício. Os que o conduziam mudaram em raiva a benevolência antes demonstrada, considerando que eram de um louco as suas palavras. Começando a morrer sob a força dos golpes, disse entre os gemidos: o Senhor, que tem a santa ciência, sabe que eu, podendo escapar da morte, estou suportando cruéis dores em meu corpo ao ser flagelado, mas sofro-as de boa vontade em minha alma, por causa do seu temor. Foi assim que ele partiu dessa vida, deixando sua morte como exemplo de coragem e memorial de virtude. Não só para os jovens, mas para a grande maioria do seu povo. Antes de ler o próximo capítulo, capítulo 7, cabem aqui algumas reflexões. Primeiro, o pecado sempre traz morte. Por causa do pecado, Deus permitiu que tal barbaridade chegasse à cidade de Jerusalém. Mas como foi dito no texto, ele fez isso com misericórdia, para que os que tivessem procedendo impiamente abandonassem seus pecados e voltassem para o caminho que é correto. O mesmo aconteceu quando Deus permitiu que Nabucodonosor levasse cativos para a Babilônia também os nossos antepassados. Até mesmo no castigo, Deus manifesta sua infinita misericórdia. O segundo ponto que eu gostaria de falar sobre esse texto é a honra que Eleazar teve ao morrer, preferindo obedecer às leis de Deus do que se corromper com costumes pagãos.
E é engraçado você ver que justamente ele morreu porque não queria comer carne de porco. E ainda vem os líderes, caras de pau, mentirosos, pregarem que Jesus purificou todos os alimentos, que não tem problema comer carne de porco. Eu gostaria de perguntar para essas pessoas se elas não têm vergonha de desonrar a memória desse grande homem que preferiu morrer a transgredir as leis de Deus. Se eles não têm vergonha de desonrar a memória desse homem, toda vez que eles falam que pode comer carne de porco, toda vez que eles se deleitam comendo uma feijoada. Será que esses homens chegaram alguma vez a ler as histórias dos nossos antepassados? E fica a pergunta: quem realmente é um líder de verdade? Eleazar, que fez isso? Ou os líderes de hoje que estão pregando na maioria dos púlpitos? Quem realmente teve temor a Deus? Eleazar ou esses falsos pastores que pregam e ensinam nos dias de hoje, que na verdade estão levando muitos e muitos ao inferno todos os dias junto com eles? Quem realmente teve amor e temor a Deus? O que realmente é ter fé? É tomar uma atitude como essa que Eleazar tomou? Ou é levantar a mão para o céu e aceitar Jesus e ter pensamento positivo de que você vai ser salvo? Não bastasse essa honrosa história de Eleazar, eu vou ler uma ainda mais bonita, praticada por uma mulher e seus filhos ainda crianças, que servem e que vão servir para nós fazer uma profunda reflexão sobre nós mesmos e a nossa fé. Por favor, escute com atenção agora o capítulo 7 de 2 Macabeus. Aconteceu também que 7 irmãos foram presos, junto com sua mãe. Torturando-os com chicotes e flagelos, o rei queria obrigá-los a comer carne de porco, contra o que determina a Torá. Um dentre eles, falando primeiro, disse: Que pretendes conseguir e o que queres saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que transgredir as leis dos nossos antepassados. Só essa passagem aqui já é um tapa na cara de quem fala que a lei foi abolida, que não precisa mais seguir lei nenhuma. Uma criança está dando o exemplo do que é ser um verdadeiro israelita, um verdadeiro servo de Deus. Enfurecido, o rei ordenou que se pusessem ao fogo assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram incandescentes, ordenou que se cortasse a língua ao que falara primeiro, e lhe arrancassem o couro cabeludo, e lhe decepassem as mãos e os pés, tudo isso à vista dos outros irmãos e da sua mãe. Já mutilado em todos os seus membros, mandou que o levassem ao fogo, e ainda respirando, o torrassem na assadeira. Espalhando-se por muito tempo o vapor da assadeira, os outros, junto com a mãe, animavam-se mutuamente a morrer com coragem, dizendo: O Senhor Deus está vendo, e na verdade se compadece de nós, segundo o que Moisés declarou pela voz de quem entoou o seu cântico. Ele se compadecerá dos seus servos. Uau! Isso que é testemunho de fé. Tendo morrido o primeiro dessa maneira, levaram um segundo para a tortura. Após lhe arrancarem o couro cabeludo, perguntaram-lhe se havia de comer, antes que ser torturado, em cada membro do seu corpo. Ele, porém, respondeu na língua dos seus antepassados, o hebraico: Não o farei. Por isso, a seguir, também lhe foi submetido às torturas do primeiro. Estando quase a expirar, falou: Tu, ó malvado, não tiras da vida presente, mas o Rei do Universo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Aqui eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Tá cheio de gente por aí, inclusive falsos pastores, falando que quem vai para o inferno é quem guarda as leis de Deus, porque está vivendo no Antigo Testamento e está sendo legalista. Aí eu pergunto, você que está escutando o testemunho desses 2 jovens garotos que foram torturados, perderam as mãos, os pés, a língua e o couro cabeludo e depois ainda morreram assados no fogo. Você acha que eles vão para o inferno ou eles vão ser salvos com grande honra e glória por terem morrido ao preferir transgredir a lei de Deus? Depois deste, começaram a torturar o terceiro
Intimando a pôr a língua para fora, ele o fez imediatamente, e com coragem estendeu as mãos, dizendo com serenidade: do céu recebi estes membros, e é por suas leis que os desprezo, pois espero dele, do Eterno, recebê-los novamente. O próprio rei e os que o rodeavam ficaram espantados com o ânimo desse adolescente, que em nada reputava os tormentos. Tendo morrido também este, começaram a torturar da mesma forma o quarto. Estando para morrer, ele falou: é melhor para nós, entregues à morte pelos homens, esperar da parte de Deus, que seremos ressuscitados por ele. Para ti, porém, ó rei, não haverá ressurreição para a vida. A seguir, trouxeram à frente o quinto e passaram a torturá-lo. Ele, porém, fixando os olhos no rei, disse: tu fazes o que bem queres, embora seja um simples mortal, porque tens poder entre os homens. Não penses, porém, que o nosso povo foi abandonado por Deus. Espera um pouco e verás a majestade do seu poder, como há de atormentar-te, a ti e a tua descendência. Depois trouxeram o sexto, o qual também antes de morrer falou: não te iludas em vão, nós sofremos isto por nossa própria culpa, porque pecamos contra o nosso Deus. É por isso que nos acontecem essas coisas espantosas. Tu, porém, não penses que ficarás impune, tendo-te atrevido a lutar contra Deus. Mas sobremaneira admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, a qual, vendo morrer seus 7 filhos no espaço de um dia, soube portar-se animosamente por causa da sua esperança que tinha no Eterno. A cada um deles exortava na língua dos seus antepassados, cheia de coragem e animando com força viril a sua ternura feminina, e dizia-lhes: não sei como viestes a aparecer no meu ventre, nem fui eu que vos deu o espírito e a vida. Também não fui eu quem deu forma aos membros de cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o ser humano no seu nascimento e dá origem a todas as coisas, ele, na sua misericórdia, vos restituirá o espírito e a vida. E isto porque agora vos sacrificais a vós mesmos, por amor às suas leis. Antíoco suspeitou que estava sendo menosprezado, e que essas palavras eram de censura. Como restasse ainda o filho mais novo, começou a exortá-lo não só com palavras, mas ainda com juramentos. Lhe assegurava que o faria rico e feliz, contanto que abandonasse as tradições dos antepassados, mas que o teria como amigo e que ele lhe confiaria altos encargos. Como o moço não lhe desse a menor atenção, o rei dirigiu-se à mãe, convidando-a a aconselhar o rapaz para o seu próprio bem. Depois de muita insistência do rei, ela aceitou tentar convencer o filho. Inclinando-se para ele e fazendo pouco caso do cruel tirano, assim falou na língua dos antepassados: filho, tem compaixão de mim, que por 9 meses te trouxe no meu ventre, e por 3 anos te amamentei, alimentei e conduzi até esta idade, provendo sempre o teu sustento. Eu te suplico, filho, contempla o céu e a terra e o que neles existe. Reconhece que Deus os fez do que não existia, e que assim também se originou a humanidade. Não tenha medo desse carrasco, ao contrário, tornando-te digno de teus irmãos, enfrenta a morte, para que eu te recupere com eles no tempo da misericórdia. Uau! Essa mulher aqui é mais homem do que muito homem crente hoje em dia, hein? Ela ainda falava quando o rapaz disse: a quem esperais? Eu não obedeço às ordens do rei, aos preceitos da Torá, porém, que foi dada aos nossos pais por meio de Moisés, a essas obedeço. Quanto a ti, que és o autor de toda a maldade que se abate sobre os hebreus, não conseguirás escapar das mãos de Deus, porquanto nós é por causa dos nossos pecados que padecemos. E se agora o Senhor, que vive, está moderadamente irritado contra nós, a fim de nos punir e corrigir, ele novamente se reconciliará com os seus servos. Tu, porém, ó ímpio, e o pior dos criminosos do mundo, não te exaltes em vão, embalado por falsas esperanças, tendo levantado as mãos contra os filhos de Deus, pois ainda não escapaste ao julgamento do Deus Todo-Poderoso, que tudo vê. Quanto aos meus irmãos, tendo suportado agora um sofrimento momentâneo, morreram pela aliança de Deus por uma vida eterna. Tu, porém, pelo julgamento de Deus,
há de receber os justos castigos da tua soberba. Da minha parte, como meus irmãos, entrego o corpo e a vida pelas leis dos nossos antepassados, suplicando ao Altíssimo que se mostre logo misericordioso para com a nossa nação e que, mediante tormentos e flagelos, te obrigue a reconhecer que só Ele é Deus. Tenho a certeza de que, em mim e nos meus irmãos, deteve-se a ira do Todo-Poderoso, que se abateu com justiça por sobre todo o nosso povo. Enfurecido, o rei tratou a este com crueldade ainda mais feroz do que os outros, não suportando ver-se de tal modo escarnecido. Assim também este morreu, sem mancha, confiando totalmente no Eterno. Por último, depois dos filhos, foi morta a mãe. Quanto aos banquetes de sacrifício, porém, e às crueldades sem medida, baste o que foi dito. Não bastasse o lindo testemunho desses 7 jovens e dessa mãe, esse texto aqui, ele representa o que vai acontecer com aqueles que forem pegos pela mão do anticristo nos últimos tempos. Pode ter certeza que aqueles que forem pegos sofrerão igual ou pior tortura, porque a palavra diz que o tempo da tribulação nunca houve e nunca haverá igual. Então pode ter certeza que vai ser muito pior do que isso. E esses jovens perderam as mãos, os pés, a língua, o couro cabeludo e ainda foram assados vivos. Aí eu te pergunto, você está disposto a passar por tudo isso por amor ao Eterno e às suas leis? Você tem total confiança no Eterno a ponto de entregar a vossa vida por causa dele? Quando eu leio esse texto, na verdade eu sinto vergonha. Quando eu olho para a nossa geração, e eu me incluo nisso, nós somos extremamente fracos. Por causa de um emprego, nós já estamos murmurando contra Deus. Por causa de um casamento que se perde, nós já abandonamos a fé. A nossa geração de hoje é extremamente fraca. Essa mulher, como eu disse, deu mais testemunho de fé do que muito homem crente que se acha machão por aí, mas que na hora que aperta, sai correndo e abandona a fé. Na hora que aperta, logo está lá se envolvendo com política, puxando o saco dos reis, entre aspas, dessa época. E o mais triste é ver um testemunho desses dois, como o de Eleazar, dessa mãe dos 7 filhos, e olhar para os dias de hoje, que por causa de um emprego, as pessoas já tomaram a menina veneno no braço, estão achando que vão ser salvos. Não, Deus vai entender, eu ia perder o meu emprego, precisei tomar. Que tal você falar isso aqui para esses 7 filhos e essa mãe Eleazar? Por que você não tenta dar essa desculpa na hora que você morrer e chegar lá em cima, na hora do seu julgamento? E o mais triste é ver que esses crentes de hoje acham que eles vão ser arrebatados, que eles não vão passar luta e nem perseguição nenhuma. Você acha que Deus não poderia ter impedido o que aconteceu com essa mãe e com esses 7 filhos? Mas não, a geração de hoje quer aquele dia especial. Vão ser todos levados por Cristo e ninguém vai sofrer perseguição nenhuma, ninguém vai sofrer dor nenhuma. Dá vergonha. Fala sério, dá vergonha ouvir uma coisa dessas. Dá vergonha ouvir uma coisa dessas. E isso serve para a gente ver o quanto a gente está distante dos nossos irmãos do passado. Nossa fé é muito pequena, irmãos. A gente por qualquer coisa já murmura, muitos abandonam a fé por causa de casamento, por causa de emprego. Qualquer luta já estão blasfemando contra o Eterno. É muito triste de ver. O meu intuito com esse vídeo foi não só contar esse lindo testemunho de Eleazar, da mãe e dos filhos, mas também de causar essa reflexão em nós, de ver o quanto nossa fé ainda é pequena perto desses nossos irmãos, o quanto a gente ainda precisa melhorar e se preparar, porque isso que aconteceu vai acontecer de novo agora na tribulação. E se nós realmente amamos ao Eterno, nós precisamos estar tão dispostos e tão corajosos quanto esses jovens, quanto essa mãe, e contra Eleazar, que preferiu morrer a comer carne de porco. Esses jovens também preferiram morrer a comer carne de porco. E as pessoas ainda têm a coragem, a cara de pau, de mentir, falando que pode comer carne de porco, que não precisa mais cumprir lei nenhuma. Vocês, pastores falsos, que pregam essa doutrina mentirosa, vocês desonram
a memória desses nossos irmãos tão honrados do passado. Vocês deveriam ter vergonha de ensinar essas heresias que vocês ensinam. Que esses testemunhos, que essa fé fiquem gravadas nas nossas mentes, nos nossos corações, e que o Eterno nos fortaleça para que quando chegar a hora, se algum de nós aqui formos pegos ou perseguidos, nós venhamos ter a mesma coragem e venhamos a honrar o nome do Eterno até o nosso último suspiro, pagando o preço que precisar de pagar. Que o Eterno nos fortaleça para que a gente tenha tanta honra e tanta coragem quanto esses testemunhos que eu acabei de ler. Fique com essa reflexão na sua mente e no seu coração. Shalom.